Quando o CEO me chamou ao seu escritório e me disse que estava despedido, o meu mundo desabou em segundos. Mas o que veio a seguir mudou tudo o que eu pensava sobre amor e coragem. O ar-condicionado do 20º andar da sede em Lisboa parecia mais frio do que nunca, enquanto Miguel Santos, o homem que construíra um império de tecnologia sustentável avaliado em milhares de milhões, olhava para mim com olhos que eu conhecia demasiado bem. João, isto não pode continuar assim, disse ele, a voz firme mas com um tremor que só eu conseguia detectar. Eu era o seu assistente pessoal há 3 anos, o homem que organizava as agendas, preparava relatórios e, em segredo, partilhava noites em apartamentos discretos longe dos olhares da cidade. Ninguém sabia. Nem a família dele em Sintra, nem os investidores que o viam como o solteiro mais cobiçado de Portugal. Eu engoli em seco, as mãos a tremer sobre o bloco de notas que ainda segurava. Porque agora, Miguel? Depois de tudo. Ele não respondeu logo. Em vez disso, virou-se para a janela panorâmica que dava para o Tejo, onde os barcos turísticos passavam como se o mundo fosse simples. Aos 42 anos, Miguel era o retrato da força, alto, cabelo grisalho nas têmporas, um sorriso que fechava contratos milionários. Eu, com 28, era o oposto, discreto, vindo de uma família modesta no Alentejo, ainda a lidar com as mensagens da minha mãe que perguntava quando ia arranjar uma boa rapariga. O nosso amor nascera em viagens de negócios a Porto, em conversas tardias sobre sonhos e medos. Mas agora, com rumores de uma fusão que exigia uma imagem imaculada, tudo desmoronava. Saí do edifício sem olhar para trás, o peito apertado como se o ar de Lisboa tivesse ficado pesado. Caminhei pela Avenida da Liberdade, entre turistas e executivos, sentindo o peso de cada segredo que carregávamos. Em casa, no meu pequeno apartamento em Alfama, sentei-me no sofá e chorei pela primeira vez em meses. Não era só o emprego. Era a perda dele, da única pessoa que me fazia sentir visto. Horas depois, o telemóvel tocou. Era Miguel. Encontra-me no mirador do castelo. Agora. A voz dele não admitia recusa. Cheguei lá ao pôr do sol, o céu pintado de laranja e rosa. Ele esperava-me, sem gravata, o casaco aberto. Desculpa, João. Foi a única forma de te proteger. Há um jornalista que descobriu tudo. Se não te afastasse, destruiriam a empresa. Eu queria gritar, mas as palavras saíram baixas. E nós? O que somos agora? Miguel aproximou-se, os dedos a roçarem os meus sem que ninguém visse. Somos tudo. Mas eu preciso de tempo para pensar numa saída. Nessa noite, caminhámos pelas ruas estreitas de Alfama, mãos quase a tocar-se, falando de como o amor entre dois homens ainda era um risco em famílias tradicionais como a dele. O pai de Miguel, um ex-ministro, nunca aceitaria. A mãe ligava todos os domingos a falar de casamentos arranjados. Eu contava-lhe sobre as minhas próprias lutas, o medo de ser rejeitado pela aldeia onde cresci. Pela primeira vez, admitimos que o nosso segredo nos consumia. No dia seguinte, comecei a procurar outro emprego, mas o vazio era imenso. Miguel enviava mensagens curtas, sempre cuidadosas. Até que, uma semana depois, chegou o convite inesperado, uma gala de caridade no Mosteiro dos Jerónimos. Vem como meu convidado. Como amigo. Eu sabia que era mais do que isso. A gala foi um turbilhão de flashes e conversas superficiais. Miguel discursou sobre inovação e responsabilidade social, o público aplaudindo de pé. Eu observava do canto, o coração acelerado. Depois, num corredor lateral, ele puxou-me para um abraço rápido. Não aguento mais esconder isto, murmurou. Mas o momento foi interrompido por um telefonema da irmã dele, Ana, que suspeitava de algo. Miguel, a família está a falar. Diz-me que não é verdade. Ele desligou, o rosto pálido. Nessa noite, em vez de voltar para casa, fomos para o seu iate ancorado no rio. Sob as estrelas, falámos horas. Ele confessou que o medo de perder o império o paralisava, mas perder-me era pior. Eu, pela primeira vez, disse em voz alta, se precisares de me deixar ir para salvares tudo, eu compreendo. Foi o meu primeiro sacrifício verdadeiro. Ele não respondeu, mas os olhos brilharam com algo novo, determinação. Os dias seguintes foram de tensão. Eu aceitei um emprego temporário numa startup em Coimbra, mudando-me para lá temporariamente. As chamadas com Miguel tornaram-se mais raras, cheias de silêncios. A família dele pressionava por uma noiva adequada, uma herdeira de uma família de vinho do Douro. Eu lutava com o meu próprio espelho, questionando se o amor valia tanto sofrimento. Em Coimbra, fiz um amigo, Pedro, um designer gay assumido que me ouvia sem julgar. Tu mereces alguém que grite o teu nome ao mundo, disse ele uma noite num café. As palavras ficaram comigo. Enquanto isso, em Lisboa,
Miguel enfrentava reuniões tensas com investidores que sussurravam sobre vida privada estável. O conflito interno dele crescia, e eu sentia-o em cada mensagem. Então, veio o primeiro confronto real. A irmã de Miguel apareceu no meu apartamento em Coimbra, sem avisar. Eu sei de vocês. Para com isto antes que destrua a família. As palavras dela foram como facas. Eu defendi o nosso amor, mas saí abalado. Liguei a Miguel, a voz a tremer. Talvez seja melhor pararmos. Ele ficou em silêncio longo. Não. Eu vou encontrar uma forma. Foi aí que percebi, o nosso amor não era só paixão. Era uma batalha por identidade, por aceitação. Em Portugal, onde o casamento igualitário existia há anos, o preconceito ainda vivia em casas antigas e conselhos de administração. Eu cresci, aprendendo que o amor gay exigia coragem diária. Miguel também. Mas nenhum de nós sabia que a decisão dele estava prestes a mudar tudo. A chuva caía forte sobre Coimbra quando recebi a mensagem que mudou o rumo. Volta a Lisboa. Amanhã. Há algo que preciso de te dizer pessoalmente. O tom de Miguel era urgente, diferente das conversas cautelosas das últimas semanas. Eu peguei no comboio da manhã, o coração a bater contra as costelas enquanto via as vinhas do Douro passarem pela janela. Em Lisboa, ele esperava-me no aeroporto, num carro discreto. Não é o fim, João. É o começo de algo maior. Levou-me para a casa dele em Sintra, uma mansão antiga rodeada de jardins. A família não estava, mas o peso das paredes carregadas de retratos ancestrais lembrava-me os riscos. Sentámo-nos na varanda, o ar fresco da serra a acalmar-nos. Decidi enfrentar os investidores. Mas preciso que estejas ao meu lado. Eu não entendi ainda. Ele explicou, uma reunião crucial com o conselho, onde a fusão dependia de uma imagem familiar. Em vez de fingir, Miguel planeava revelar a verdade, mas só se eu concordasse. Não te vou forçar a nada. Se quiseres desaparecer, eu compreendo. As lágrimas vieram. Era o sacrifício dele, maior do que o meu despedimento. Conversámos até de madrugada sobre o que significava ser gay em Portugal hoje, direitos legais, mas estigmas antigos em famílias como a dele. Eu contei-lhe sobre o meu pai, que nunca soubera, e o medo de o magoar. Miguel partilhou a sua própria crise de identidade aos 20 anos, quando escondeu o primeiro namorado para proteger a carreira. No dia da reunião, eu esperei num café próximo, as mãos a suar. Miguel saiu 3 horas depois, o rosto exausto mas aliviado. Eles não aceitaram logo. Mas eu disse que o meu assistente não era só um funcionário. Era o homem que amo. O mundo não parou, mas o dele mudou. Rumores espalharam-se pela empresa. A irmã ligou furiosa, o pai ameaçou deserdá-lo. Eu voltei ao emprego antigo, não como assistente, mas como consultor especial, um cargo criado para nos manter juntos sem escândalo imediato. Os primeiros dias foram duros. Colegas sussurravam nos corredores, alguns evitavam-me. Mas Pedro, o amigo de Coimbra, veio visitar e trouxe força. Estás a crescer, João. Estás a escolher-te. A família organizou uma reunião em Sintra. Eu não fui convidado, mas Miguel insistiu que eu ficasse em casa, à espera. Horas depois, ele regressou com olheiras profundas. O meu pai disse que eu estava a destruir o legado. A minha mãe chorou. Foi o primeiro confronto real com o preconceito que nos separava. Eu abracei-o, sentindo o corpo dele tremer. Se quiseres recuar, eu apoio-te. Mas ele recusou. Não. Eu escolhi-te a ti. Nessa noite, caminhámos pelos jardins, falando de futuro, talvez uma casa em Lisboa, viagens juntos, uma vida sem mentiras. O meu crescimento era visível, de assistente silencioso a parceiro que questionava, que exigia respeito. Miguel também mudava, aprendendo a priorizar o coração sobre o império. Mas o teste maior veio com uma traição inesperada. Um ex-colega, invejoso, vazou uma foto antiga nossa a um jornal. A notícia explodiu, CEO bilionário em relacionamento secreto com assistente. Os telefones não paravam. Investidores ameaçavam retirar fundos. Eu quis fugir, mas Miguel segurou-me. Agora é público. Vamos enfrentar juntos. A pressão social era esmagadora. Amigos distantes mandavam mensagens de apoio ou condenação. A minha mãe, ao saber pelo noticiário, ligou em lágrimas. Filho, por que esconder de mim? Foi um momento de dor e alívio. Eu expliquei tudo, e pela primeira vez senti aceitação parcial. Miguel enfrentou a imprensa com uma declaração breve: o meu coração pertence a alguém que me faz melhor homem. Não foi o grande anúncio, mas um passo. Eu via o conflito interno dele diminuir, substituído por determinação.
Juntos, viajámos para o Porto num fim de semana, passeando pelas caves de vinho, de mãos dadas pela primeira vez em público. O medo ainda existia, mas o amor crescia mais forte. Eu compreendia agora, a nossa história não era só romance. Era sobre escolher ser autêntico num mundo que ainda julgava. O amigo Pedro ligou: "Vocês são prova de que é possível." E era. Mas a verdadeira decisão de Miguel ainda estava por vir, e eu pressentia que mudaria tudo. O outono chegou a Lisboa com ventos fortes que varriam as folhas douradas da Praça do Comércio. Miguel e eu tentávamos construir uma rotina nova, mas o escândalo ainda ecoava. Os tabloides especulavam, e a empresa perdia contratos menores. Eu via o peso nos ombros dele durante as reuniões matinais, agora partilhadas como iguais. "Não vale a pena se te destruir", disse-lhe uma noite no nosso novo apartamento em Belém, com vista para o mosteiro. Ele sorriu cansado. "Destruir-me ia mais viver sem ti." O nosso amor aprofundava-se em conversas honestas sobre traumas passados. Eu partilhei o bullying na escola por ser diferente, ele confessou o isolamento da riqueza. Um dia, a mãe dele apareceu sem aviso. Dona Isabel, elegante e rígida, sentou-se na sala e olhou-me diretamente. "O meu filho arriscou tudo por ti. Mereces isso." As palavras foram duras, mas eu respondi com calma, contando a nossa história desde o início. Ela saiu em silêncio, mas deixou uma semente. Dias depois, ligou a Miguel: "Talvez eu precise de conhecer melhor este rapaz." Foi um pequeno milagre. Eu cresci nesse momento, aprendendo que o confronto podia trazer pontes, não só muros. Juntos, organizámos um jantar discreto. A tensão era palpável, mas conversámos sobre Portugal moderno, sobre direitos e mudanças. Dona Isabel partiu com um abraço hesitante. No entanto, o pai de Miguel não cedeu. Uma carta formal chegou, cortando laços financeiros. Miguel leu-a em voz alta, a voz a falhar. Ele acha que traiu o nome da família. Foi o ponto mais baixo. Eu ofereci-me para desaparecer, voltar ao Alentejo. "Não", disse ele. "A minha decisão é ficar contigo, custe o que custar." Decidimos viajar para o Algarve, um retiro para curar. Na praia de Lagos, de mãos dadas ao pôr do sol, falámos de casamento, não oficial, mas um compromisso privado. Eu sentia-me completo, o meu crescimento interior visível, de rapaz inseguro ao homem que defendia o seu amor. Miguel também florescia, delegando mais na empresa, priorizando a vida pessoal. Mas a traição veio de onde menos esperávamos. Ana, a irmã, aliada ao pai, contratou um detetive para provar que eu era interesseiro. Fotos antigas minhas com amigos foram distorcidas e enviadas à imprensa. O artigo dizia: "Assistente manipula CEO bilionário." O impacto foi devastador. Miguel confrontou a irmã numa discussão feroz em Sintra. Eu assisti de longe, o coração partido ao ver a família dele rachar. "Tu escolheste o preconceito em vez do irmão", gritou ele. Ana chorou, mas não recuou. Eu consolei Miguel depois, abraçando-o enquanto ele questionava tudo. "Vale a pena perder a família?" A resposta veio dele próprio: "Tu és a minha família agora." Nessa noite, tomámos uma decisão conjunta, uma entrevista exclusiva a um jornal respeitado. Miguel preparou-se, mas eu vi o medo nos olhos dele. "Não tens de fazer isto", disse eu. Ele respondeu: "Quero. Por nós." A entrevista correu, revelando a nossa história com honestidade, o despedimento falso, os segredos, o amor. O artigo saiu positivo, destacando coragem. O apoio chegou aos milhares, mensagens de jovens gays portugueses, colegas da empresa. Mas o pai cortou completamente. O sacrifício era real. Eu via Miguel crescer através da dor, tornando-se mais humano, menos o CEO intocável. O nosso relacionamento fortalecia-se em atos simples: cozinhar juntos, passear no parque, sonhar com uma fundação para jovens LGBT. O clímax aproximava-se. Uma Assembleia Geral da empresa estava marcada para dezembro. Miguel preparava algo grande, mas guardava segredo. Eu respeitava, sabendo que a escolha era dele. Enquanto isso, reconciliei-me parcialmente com a minha família. A mãe visitou Lisboa, conhecendo Miguel. "Ele ama-te de verdade", disse ela. Foi um passo enorme. Pedro, o amigo, organizou um jantar de apoio com outros casais gays. Pela primeira vez, senti-me parte de uma comunidade. O meu crescimento era completo, eu não era mais o assistente escondido, mas um parceiro orgulhoso. Miguel também mudava, questionando o legado que herdara. A decisão surpreendente dele estava a tomar forma, e eu pressentia que seria pública, irreversível. O inverno pintou Lisboa de luzes natalícias quando a Assembleia Geral chegou. O auditório da sede estava cheio de acionistas e jornalistas.
Eu sentei-me na primeira fila, convidado oficialmente. Miguel subiu ao palco, o fato impecável, mas os olhos procuraram os meus antes de começar. Hoje não vou falar só de números. Vou falar de verdade. O silêncio caiu. Ele contou tudo, o nosso amor, o despedimento para me proteger, os conflitos familiares, os sacrifícios. Eu sou gay e amo o João. Esta empresa sobreviveu porque eu soube escolher o amor sobre o medo. Os aplausos começaram hesitantes, depois explodiram. Alguns investidores saíram, mas a maioria ficou. A fusão foi aprovada com condições novas, inclusão de políticas LGBT. Fora do palco, ele abraçou-me em frente às câmaras. Foi o momento que mudou tudo. O mundo viu. Os títulos do dia seguinte gritavam: CEO bilionário assume amor por assistente em direto. O meu telemóvel explodiu de mensagens. A família dele dividiu-se, a mãe ligou a felicitar, o pai permaneceu em silêncio. Ana enviou um texto curto: parabéns. Talvez eu tenha errado. Foi o despertar dele. Miguel confessou-me depois: a decisão de te demitir foi para te salvar, mas a de falar hoje foi para nos salvarmos. Eu chorei de orgulho. O nosso amor, antes escondido, agora inspirava. Nas semanas seguintes, enfrentámos o backlash. Protestos conservadores à porta da empresa, e-mails de ódio. Mas o apoio superava. Uma fundação foi criada para jovens em crise de identidade. Eu liderava o projeto, o meu crescimento culminando em liderança. Viajámos a Madrid para uma conferência LGBT, de mãos dadas em público. Em casa, as noites eram de paz profunda. Falávamos de adoção futura, de uma vida plena. O conflito interno de Miguel dissolveu-se, ele era mais leve, mais presente. Eu também, aprendi que o amor gay não é fraqueza, mas força. Uma crise final testou-nos. O pai de Miguel sofreu um ataque cardíaco. No hospital, eu esperei fora do quarto. Quando Miguel saiu, disse: ele quer falar contigo. O encontro foi tenso. O velho homem, fraco na cama, olhou-me. Fizeste o meu filho feliz. Isso basta. Não foi perdão total, mas um começo. Saímos do hospital de mãos dadas, o peso do passado mais leve. A sociedade mudava conosco. Amigos regressaram, colegas pediam conselhos. O nosso relacionamento tornou-se símbolo de resiliência em Portugal. Miguel propôs uma viagem ao Alentejo, à minha aldeia. Lá, apresentei-o à família alargada. A aceitação foi gradual, mas real. Eu via o meu caminho completo, de assistente assustado ao homem inteiro. Ele também. As festas de fim de ano foram celebradas juntos, com a mãe dele presente. O amor triunfava, mas com cicatrizes que nos tornavam mais fortes. A jornada emocional moldara-nos. Agora, olhávamos para o futuro com esperança. A primavera trouxe flores aos jardins de Lisboa e uma paz que eu nunca imaginara. Miguel e eu mudámos-nos para uma casa maior em Cascais, com vista para o mar. A empresa prosperava com novos valores inclusivos. Eu dirigia a fundação, ajudando dezenas de jovens a aceitarem-se. O nosso amor, agora público, inspirava podcasts e artigos. Uma noite, no terraço, Miguel disse: tu salvaste-me de mim mesmo. Eu respondi: nós salvámo-nos mutuamente. As conversas profundas continuavam, sobre legado, família escolhida. A irmã Ana reconciliou-se lentamente, visitando-nos com o sobrinho. O pai, recuperado, enviava cartões neutros: progresso. Viajámos a Porto para uma conferência. Lá, partilhámos o palco, contando a nossa história. O público aplaudiu de pé. Eu sentia o crescimento, de vítima de preconceito a voz ativa. Miguel brilhava, livre. Em casa, cozinhávamos, ríamos, planeávamos. O sacrifício inicial valera a pena. Amigos como Pedro tornaram-se família. Uma adoção estava em vista. O amor gay, em Portugal, provava ser tão válido quanto qualquer outro. Olhando para trás, via cada escolha, o despedimento, as lágrimas, a declaração pública. Tudo levara a isto. Numa manhã de sol, Miguel preparou o pequeno almoço e disse: quero casar contigo oficialmente. Eu aceitei, o coração cheio. A cerimónia seria íntima, no Algarve. A vida fluía. O conflito social diminuía à nossa volta. Eu era o homem que sempre quis ser. Miguel, o CEO que priorizava o coração. Juntos, crescemos. O futuro brilhava. Mas uma pergunta ficava: o verdadeiro amor sempre vence os preconceitos? Verdadeiro ou falso?